Que vamos ver o que vai sair disso aqui, gente. Vou pedir. Que são especialistas no império, na questão do Império Romano, talvez até na dinastia Flaviana, para apontar que há um verdadeiro vácuo lá do período do Império Romano, quando o Império Romano vai se formar, e quando a dinastia Flaviana surge, né, lá para o final do primeiro século, até agora, no nosso século presente, ninguém comenta, ninguém fala sobre essa questão dos evangelhos terem sido construídos, elaborados como uma forma de ferramenta de dominação e de fomento para que a dinastia Flaviana se sustentasse no poder, se ela conseguisse se firmar no poder. Nenhum historiador clássico, antigo, latino, nenhum historiador medieval, nenhum pai patrístico, nenhum historiador moderno vai apontar de forma direta, de forma clara. A gente vai ver tentativas, pelo lado do time do Francis, de interpretações meio que, vou usar o termo, eles vão tentar forjar a interpretação, e nunca o texto vai estar de forma explícita, dizendo algo que os evangelhos foram construídos, elaborados pela força estatal da época da dinastia Flaviana. Inclusive, eu quero trazer até alguns, talvez, se tiver oportunidade, trazer alguns pontos, até da própria história ou da patrística, onde se faça uma pergunta aqui ao time do França para eles explicarem. Exatamente, eu vou pegar um trecho sobre a família Flaviana e quero saber qual vai ser a resposta deles. Mas, no mais, é isso. Só falar que existe esse vácuo que só agora, com o Etio e com o movimento Flaviano no Brasil, no YouTube, né, com o time do Francis e também o canal Ave Roma, é que a gente tem ouvido falar. Mas há um silêncio, há um vácuo enorme, lá da antiguidade até agora, sobre essa questão da construção dos evangelhos pelos flavianos. Ok. As questões que ele levantou são necessárias, são importantes e são fortes. Há de se reconhecer que as interpelações do professor Lima merecem respostas esclarecedoras, minimamente possíveis de verificabilidade, falsibilidade e um nexo de verossimilhança, pelo menos, sobre essa questão. Eu vou anotar aqui porque eu irei responder. Se eles não responderam, eu irei responder para o professor Lima, entende? Porque existe sim, e eu vou mostrar aqui, pais da patrística, inclusive, um bispo muito reconhecido de Euceta, que vai declarar, sim, que a base do cristianismo, sobretudo, inclusive dos evangelhos, ela é grata ao papel dos gregos, sobretudo, incluindo Plutarco de Queroneia. Sobre a questão de afirmar sobre a dinastia Flaviana ter escrito, isso seria o cúmulo do ridículo, por uma razão. Qual o império queria construir uma narrativa propagandística de dominação, sincretizando todos os deuses possíveis para acomodar aqueles e sujeitá-los ao Império Romano, iriam sair levantando uma bandeirinha e dizendo, sabe, nós escrevemos um evangelho, inventamos aqui uma história, sabe, e agora a gente está revelando para vocês que foi tudo isso. Bem, a gente está lidando com a historiografia dentro de um contexto político de enfrentamento. Então, assim, a exigência do professor Lima, apesar de plausível, é insustentável. A de querer que alguém, ou seja, que qualquer pai da igreja, que inclusive está silenciando os judeus, ou seja, nós temos o primeiro bispo, chamado Inácio de Antioquia, que está silenciando as vozes dos judeus para dar legitimidade ao evangelho, inclusive as principais doutrinas que fomentam essa sincretização do cristianismo. Entende? Você tem um Diocleciano que está perseguindo todas as vozes que ousam falar que, inclusive, aquela figura que está ali não é um Messias e tampouco tem existido. Isso está claro quando Diocleciano ordena queimar milhares de exemplares e papiros que circulavam, inclusive, em oposição ao próprio Império Romano.
Mas depois eu voltarei com mais detalhes. Tá feito respeitosamente o desafio. Eu vou escolher meu canal ao vivo aqui. Tá feito o desafio. Ok? Apresentarem para mim uma só narrativa de Jesus, de fato, fazendo uma só crítica ao Império Romano, Paulo uma só vez, incluindo os romanos, não é de forma periférica, de forma objetiva, como passivos também sujeitos ao objeto, como objeto de salvação do próprio reino e do evangelho. Ok? Então, tá feito o desafio. Eu sou homem de palavra, eu vou cumprir ao vivo. Se provar, eu cumpro ao vivo. Beleza? Em vez de ficar refutando, né, ponto a ponto, eu, por exemplo, fiz uma pesquisa sobre a historicidade de São Lucas. São Lucas, e tá fugindo de mim igual o diabo foge da cruz. Marca o debate. Não precisa ser no meu canal. Já refutei o seu livro, você vai ter que fazer uma errata. Você vai fazer uma errata. Marque o debate comigo, escolha o canal, o dia e hora, vamos submeter a minha hipótese e a tua, e eu já vou começar refutando o teu sacerdote, segundo você, que Lucas escreveu. Já vou começar refutando ali. Ou seja, com base no que você... Ou seja, quais elementos? Ou seja, uma hipótese infundada. Infundada, mas isso fica para outra ocasião, tá, Wesley? Então, temos vários pontos que comprovam que de fato ele fez parte ali do movimento cristão mais primitivo, né? Foi companheiro do apóstolo Paulo, né? E outras coisas mais que depois a gente poderia... Aí eu vou fazer o gancho das falas do Wesley com a do professor Lima. Vocês estão desatualizados. No Texas, Austrália e Estados Unidos, e agora na Alemanha, já se levantou na academia pesquisas absurdas que estão abalando o Tumblr, grandes universidades, onde Paulo é uma ficção literária. Vocês deveriam ler Nina Lemsey, Paula Frankenstein, entre outros nomes. Ou seja, nem se sabe realmente se houve um Paulo histórico. Acredita-se, segundo grandes autores, inclusive eu posso citar aqui a Robin Faith Watt, que também vai nessa perspectiva, entre outros autores. Já não é nem possível falar de 13 cartas paulinas. Chegaram a 7, depois 5, 4, agora tem 3 e eles ainda não sabem se é de Paulo. Ainda mais um Paulo que andou com Lucas, Wesley. Né, Wesley? Interessante. Aí a pergunta fica, por que o Wesley vai em outros canais, aceita debate com outros, mas foge de mim igual o diabo foge da cruz? Vamos lá, Wesley. Você não escreveu um livro? Defenda a sua tese. Frente a frente comigo. Ok? Comentar aqui. Então, eu acho que essa é a questão. A gente tem que tocar nos pontos fundamentais. Qual a prova de que, de fato, houve essa criação? E se temos prova em contrário? Pronto, eu vou te ensinar que os evangelhos são narrações. Eu vou te ensinar o que Teucídides falava, como se fazia propaganda e intervenção. Você, inclusive, é especialista em grego clássico. Nós vamos ler a República de Platão, Teucídides e Cícero, onde estes autores deixaram registrados que muitas vezes histórias eram narradas a partir de eventos reais, figuras reais, e se inventavam figuras fictícias para representar a realidade, para satirizar, para dramatizar, para criticar. Isso era comum. Ou você não abordou não pesquisou sobre esses autores, ou você não leu, inclusive um dos maiores nomes da historiografia, Teucídides. E aí eu pergunto, não é possível que, de fato, os evangelhos, eles sejam... Aliás, Lucas é o único autor que deixa registrado que ele está fazendo diegese. E ainda criticando outros proponentes que, segundo ele, tentaram pôr em ordem a narração, diegese, dos fatos que ali estavam. Né, Wesley? É complicado. Então, como que você quer... Se é o mesmo que eu falo... Outra questão. O Império Romano... Se o Império Romano era o império dominador, o Império Romano era o império que está lutando contra a resistência, que conspiração que esse pessoal está vendo? Conspiração do Jesus romano. O Império Romano é o império dominante, o Império Romano é o império que agencia o próprio reino, o Império Romano é quem coordena todas as formas programáticas de propaganda, o Império Romano está conspirando contra si mesmo. Ou seja,
O Império Romano está inventando um Jesus que eles vão crucificar, vão matar por sedição. Contra quem? Contra Roma? Não, porque fora do documento não tem. Só na cabeça de doido que tem um terrorista que Roma está matando, porque nos evangelhos não tem esse cara matando ninguém, não tem esse cara pegando em espada para atentar contra. Pelo contrário, só tem um cara ordenando obedecer ao Império Romano. Agirem como pessoas civilizadas e aceitarem o reino de Roma, porque o reino dele é do céu, Wesley. Então, de onde vocês estão tirando isso?